Fique à vontade, professor. Bem, eu não preparei os slides, estava muito sobrecarregado, como estou ainda, também estou doente, problema de saúde, mas eu estou enfrentando coisas, porque eu sempre enfrentei essa característica minha, desde a infância, da infância, enfrentar as coisas e buscar essa minha característica, e essa minha característica, essa coisa da minha personalidade, eu passo também para os meus orientandos, para os meus alunos, da persistência, da busca, né? Do enfrentamento, mesmo em situações difíceis, como essa que nós estamos passando agora. Bem, eu tenho doutorado e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Eu fiz o meu doutorado na linguística de texto, né? Na sociocognição, na cognição, nos estudos da referenciação. Nessa minha tese, eu descrevi vários processos referenciais, alguns que eu, na verdade, com fundamento epistemológico em outras áreas, como na filosofia, por exemplo, mas sabemos que toda a linguística tem um fundamento filosófico, né? Toda a ciência tem um fundamento filosófico, e eu fui buscar algumas categorias na filosofia, eu as descrevi, elas estão no meu lápis, os artigos que eu escrevi, sobre a anáfora indireta, por exemplo, sobre a anáfora associativa, sobre processos de reificação de referentes, sobre processos metonímicos, meronímicos, todos em narrativas amazônicas, né? E o título da minha tese foi Atividade de referenciação em narrativas afiliadas ao universo do lendário da Amazônia, implicações sociocognitivas e culturais. Esse é o título da minha tese, bem grande, assim, né? Mas é isso. Fiz o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na análise do discurso crítica. A minha dissertação teve por tema a argumentação em petições jurídicas, um estudo a partir da análise do discurso crítica. Eu tenho muita informação na análise do discurso crítica também, no mestrado. Eu me apropriei de, assim, fui buscar fundamento conceitual, por exemplo, nessa área, em autores como Fairclough, como o próprio Van Dyck, né? Beiserman, menos, que é da retórica americana, e fui pegar também o Batia e os Sueiros, que são também da análise do discurso crítica, e analisam, por exemplo, a retórica, os movimentos retóricos de gêneros, de alguns gêneros, por exemplo, institucionais. Então, analisei sentenças e petições do discurso jurídico. Esse foi o meu trabalho no mestrado. No pós-doutorado, eu estudei nessa vertente da sociolinguística interacional, né? A questão do conceito de performance, conceito de hábitos do Bourdieu, nessa questão da interação, né? Não só na língua, mas também em outras formas de sentido, em outras semioses, que, na verdade, constrói o processo interacional, entendendo que esse processo é bastante complexo, né? E envolve não só a língua em si, o sistema, mas também outras formas de interação entre sujeitos socialmente situados, culturalmente imersos numa cultura. Essas questões culturais me interessam muito, por isso que a minha tese trabalhou nessa direção, também na própria dissertação de mestrado, como eu já citei, e também fiz especialização pela UFPA, né, em língua portuguesa, numa abordagem textual. Foi a primeira especialização que houve na área de letras aqui no campus, eu fiz, e fiz também especialização em educação, né, em docência no ensino superior, né, e foi a primeira que aconteceu no campus na época, né, e também especialização em ensino do português na educação básica. Eu sou professor associado 1 da Universidade Federal do Oeste do Pará, mas eu trabalho na universidade, no caso da UFPA, desde 92, e muitos dos que estão aqui, por exemplo, a Ediene, e outros professores, como o Zair, o Washington, né, o Rainério, né, a própria Silvia, né, foram meus alunos aqui no campus da UFPA, ou então campus da UFPA. Então, eu tenho interesse por linguística de texto, pela sociocognição, também gênero do discurso, tá? Gêneros narrativos orais, porque eu tratei de narrativas orais na minha tese, gênero do discurso, gênero ensino de língua materna, política de formação de professores de língua e prática de leitura escrita. Esse é meu interesse, assim, mais, né,
diga assim, mais específico das minhas pesquisas. Bem, é isso. Eu tenho também 6 projetos cadastrados na Propit, no CNPq, do meu grupo de pesquisa chamado GELTID, né? Grupo de Estudos Linguísticos, Texto, Discurso e Ensino. Esse é o meu grupo, está cadastrado no CNPq também, e tenho vários orientandos no Profiletras, também na graduação, que estão, de certa forma, ligados a um desses projetos dos quais eu coordeno, né? Dos quais eu faço parte e coordeno. Eu tenho, por exemplo, um projeto intitulado Processos Referenciais em Narrativas Orais Amazônicas, Implicações Sociocognitivas e Culturais. Esse é um projeto que tem muito a ver com a minha tese de doutorado. Depois eu tenho outro projeto que é Leitura Escrita na Educação Básica, Contextos, Reflexões e Propostas. O outro projeto é a leitura como espaço para a formação do professor da educação básica, e tem uma perguntinha no subtítulo: há um outro caminho? O outro projeto é o PHPA, que é o Projeto Histórico do Português Amazônico, em que eu tenho já pesquisas já feitas, né? Pesquisa não só bibliográfica, mas pesquisa de campo, interpretando alguns fenômenos de variação no português amazônico, considerando essa variedade do português, ou essas variedades do português amazônico, que são várias, elas trazem coisas, por exemplo, da história, né, vamos dizer assim, né, dessa dialogia, né, como diz assim, com outros processos já existentes na língua, desde que a língua portuguesa existe enquanto uma língua de cultura, né, digamos assim. Eu tenho mais um projeto, que é sobre o ISOE, sobre descrição de línguas indígenas, e um último, que eu cadastrei ano passado, em novembro, acho que foi novembro ou outubro, que é intitulado Culturas e Identidade de Estudantes da Periferia, um estudo a partir da análise do discurso crítica, que tem a ver com a minha dissertação de mestrado. Bem, então eu trabalho com esses temas, também uns ligados mais a ensino, outros não, na pesquisa mesmo empírica, digamos assim, e meu interesse na verdade, investigar vários processos também, não só da referenciação, como eu falei, mas também da história do português, que não cai só aqui, mas tem toda uma história, já que a língua é em si mesma, digamos assim, né? Ela é caracterizada, ela se constitui, na verdade, como histórica, né? Os processos linguísticos são históricos. Os textos têm historicidade. Os textos não são, assim, desgarrados dos contextos nos quais eles são produzidos. Por isso que eu me interesso muito por gêneros discursivos também, orais escritos, e também trabalho com o Bakhtin, estudos bakhtinianos, porque me aproprio dele para a questão do ensino, por exemplo, e de outras questões também de descrição, por exemplo, de análise da língua, que prevê, na verdade, essa condição de que os gêneros discursivos eles estão, na verdade, engatilhados em processos ideológicos, políticos e históricos. É isso. Então, o meu campo de investigação aqui que está no próprio edital aí que foi lançado, eu coloquei aqui, né? Fiz aqui uma coisa assim meio, né? Bem eclética, digamos assim, né? Que é linguística textual, né? Que é um dos meus campos de investigação, gêneros textuais discursivos, orais e escritos, né? E muito mais os gêneros orais, né? Tanto narrativos como de outras ordens também, né? Por exemplo, do campo jornalístico ou do campo jurídico, né? Sim. E leitura escrita também, leitura escrita, nessa ligação, né, ou leitura barra escrita, entre leitura e escrita, já que não existe leitura sem escrita, e escrita não subsiste sem a questão das condições de leitura nos espaços por onde os indivíduos transitam socialmente. Gêneros orais, já falei, né? Também trabalho com análise da conversação, né? Que dialoga muito com a linguística de texto também, né? O professor Marcos trabalhava também na linguística de texto e na análise da conversação, análise do discurso crítico, já falei, sociocognição, língua, linguagem e cultura, também já falei, os estudos bakhtinianos, por exemplo, da ADD, né? Pego muita coisa da ADD, mas não do modo como a ADD coloca, eu faço uma transposição também de fundamento filosófico do Bakhtin, por exemplo, e do Habermas também, para, na verdade, descrever e interpretar alguns fenômenos pelos quais, né, os gêneros se constituem nesse conflito de linguagem,
os espaços de linguagem que são conflituosos, são críticos, e como ver isso, né? Não para descrever secamente, mas para problematizar, na verdade, na verdade, a construção dos gêneros, vários gêneros orais e escritos. Pragmática linguística também é um campo que eu me afilio bem, e didática do ensino de línguas, eu coordeno aqui na UFOPA-U, a residência pedagógica, e também sou representante de letras português no núcleo de estágio, tá? Por isso que me interessa também por didática de ensino de línguas. E a sociologia institucional, na qual eu fiz meu pós-doutorado, e eu tenho interesse também por esse campo. Então, é isso, meus projetos estão aí, eu tenho os orientados também bolsista CNPq, e também do mestrado, né? E eu espero que as pessoas, né, se interessem por esses campos conceituais, né, e possam pesquisar, né, para além daquilo que eu pesquisei, por exemplo, na minha dissertação, na minha tese, né, e possam fomentar conhecimento, né? O conhecimento não cai para a gente, ele é construído socioculturalmente, e essa construção prevê sempre o envolvimento de um sujeito político, né, de um sujeito ideológico, né, que também, ao construir coisas, ao interpretar, também se coloca como elemento, como um indivíduo que olha, ou que não só olha, mas que vê, né, que enxerga coisas dentro desses contextos que são situados, contextos de produção de linguagem, são situados não só da língua, mas da linguagem, envolvendo outros processos semióticos pelos quais a língua é construída, mas não uma língua geral, uma língua contextualizada, situada, né, em que as interações se dão, e implicam relações de poder também, questões políticas, também relações de conflito, né? Nós temos muito isso, sempre tivemos. Então, essa nossa perspectiva na pesquisa é problematizar também os processos, uma postura política mesmo, e poder, na verdade, fomentar pesquisas novas que possam tornar os sujeitos da escola e dos espaços sociais, a escola é um espaço social, os sujeitos da pesquisa como sujeitos, na verdade, como o Bakhtin chama, responsivos, capazes de interferir, de problematizar, de questionar, de analisar, de pensar metaexcursivamente, né, na verdade, os fatos de linguagem, os fenômenos de linguagem. Então, é isso, agradeço, né, aqui a oportunidade. Eu sou um dos postuladores desse mestrado, um dos construtores, desde o início dele, do projeto, participei de todas as reuniões, junto com a Ediene, junto com o Helder Tanaka, e o Newton, por exemplo, também, o Percival, também para podermos fazer com que esse mestrado decolasse, na verdade, ele, não sei se decolasse, ele aterrissasse, né, e pudesse agora criar, termos um espaço de pesquisa em que agora os nossos alunos de outras épocas, por exemplo, da UFPA, possam fazer um mestrado aqui mesmo e não ter que se deslocar para fora, como eu me desloquei, por exemplo, lá para Minas Gerais, para Belo Horizonte, também para Campinas, né? Sozinho, assim, né? Sem nenhum apoio psicológico, mas eu fui lá, eu fiz, enfrentei, e eu acho interessante, né, que todos que querem pesquisar, que querem estudar, se envolvam, se engajem, né, e sejam, na verdade, essa coisa da maiêutica socrática, na verdade, de investigar, arrancar respostas, questionar, problematizar as questões, e não somente descrever as coisas como se fossem dadas e prontas, porque tudo é construído numa ação sociopolítica que exige dos indivíduos, na verdade, uma tomada de posição política. É isso, agradeço a professora Ediene pela oportunidade de colocar meu campo de trabalho, estou aberto às questões que vocês queiram fazer sobre as pesquisas e sobre meus projetos também. Eu sou meio exagerado, digo assim, sempre fui, né? Eu tenho 6 projetos de pesquisa, já exagerado e bem, mas eu busco as coisas, quero sempre descobrir. Essa é uma tônica minha, desde criança, como eu falei, de criancinha, de poder caminhar, né? E sempre autonomamente, né? Meus pais, por exemplo, nunca me mandaram estudar, nem meus irmãos. Nós íamos estudar porque nós sentimos necessidade de estudar, de buscar conhecimento na escola, mesmo que fosse na escola tradicional, como na época, mas tinha essa coisa de enfrentar, buscar, mesmo nas situações adversas. É isso, muito obrigado a todos, e estamos todos de parabéns, e também agradeço a todos que estão aqui nessa live. Obrigado. Obrigada, professor Eliude.